Texto da Bíblia Sagrada que quero ler com vocês nessa noite é Jeremias capítulo de número 29, verso de número 10 e verso de número 11, que eu quero deixar para a nossa prédica nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, versículo 10: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos a este lugar, porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, o povo de Judá, estava no exílio babilônico. Jerusalém havia sido parcialmente destruída. Muitos líderes, muitos jovens, muitos entendedores de Judá tinham sido levados cativos para a Babilônia, chefiado pelo capitão Nebuzaradã através de Nabucodonosor. O povo estava confuso, frustrado, ferido, e espiritualmente eles estavam abatidos, porque eles tinham uma grande promessa. O tempo que Deus estabelece para esse exílio ou para este cativeiro é de 70 anos. Deus diz para o povo: e depois de 70 anos vos visitarei outra vez. O que Deus está falando para esse povo era que esse exílio, que este cativeiro não seria imediato, mas seria restaurador. Jeremias escreve uma carta e não é uma carta simples, não é uma carta de vitória imediata, não é uma promessa de retorno rápido, é uma carta enviada para o povo que estava no exílio, para um povo que estava confuso. Por que confuso? A Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Israel e diz para este povo que ele seria um grande povo, que ele seria uma grande nação e que ele seria o povo mais poderoso de toda a terra. Só que agora a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor invade Judá, especialmente Jerusalém, e destrói toda a cidade, leva consigo os príncipes do seu povo. A Bíblia diz que quando ele leva os príncipes do seu povo, ele está levando o que ele tinha de melhor na terra de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que quando ele leva cativo para Jerusalém os príncipes do povo, eles estão levando para a Babilônia aqueles que eram dotados em inteligência, aqueles que eram dotados em sabedoria, aqueles que eram dotados em toda sorte de sabedoria que Deus lhe tinha dado. Só que o povo começa a clamar a Deus dizendo: Deus, o Senhor prometeu para nós que nós seríamos um grande povo. O Senhor prometeu para nós que nós seríamos uma grande nação. Deus, o Senhor prometeu para nós que nós seríamos uma nação poderosa. E é aqui que eu quero começar, que você entenda. Porque quando Deus faz uma promessa, a Bíblia identifica nesse processo é Deus forjando você para aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua alma. Deus não entrega nada
grande para quem é pequeno. Pastor, não estou entendendo. Primeiro Deus prepara você para aquilo que Ele vai entregar na tua mão. Não adianta nós querermos viver o ápice do ministério de Deus ou daquilo que Ele prometeu para a nossa vida, se nós não estamos preparados para aguentar as lutas, as tribulações, as dificuldades do dia a dia. É por isso que Deus chama o povo para o cativeiro, dizendo: vocês serão grandes, vocês serão poderosos, mas primeiro eu preciso preparar vocês para o que eu tenho de entregar na mão de vocês. Escuta, por quê? A Bíblia diz que eles estão frustrados, eles estão abatidos e espiritualmente eles estão desacreditados. Quer ver? Por quê, pastor? Porque toda pessoa que tem uma promessa, ela passa pelo teste do tempo. Eu vou falar isso daqui de novo. Por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo uma geração que está achando que viver aquilo que Deus está preparando, e eu não estou falando só ministerialmente, eu estou falando fisicamente, eu estou falando emocionalmente, eu estou falando da vida familiar. Nós estamos vivendo uma geração, a geração do imediatismo. Como que é, pastor? Eu quero tudo para ontem, viver tudo para ontem, mas Deus só não prometeu. Não, e escuta isso daqui, porque tudo que nós viveremos em Deus. Então Deus está preparando você para que quando Ele entregar na tua mão, você olhar para o céu e dizer: Senhor, eu nem condição teria de estar aqui, mas a tua graça me alcança. Deus chama o povo para o processo. E sabe qual é o maior problema da nossa geração? É que ela se frustra rápido. É natural, nós estamos vivendo, agora entramos no terceiro mês do ano de 2026. E todo começo de ano tem uma nova estratégia. Todos nós somos assim. E eu não estou falando por conhecimento próprio, eu estou falando pela psicologia. A psicologia diz que todo novo ciclo, nós somos desafiados a querer viver coisas novas. Você quer ver? Todo começo de ano é natural alguém olhar para o céu e dizer: Senhor, esse ano vou ser mais crente, esse ano vou orar mais, esse ano vou fazer mais devocional, esse ano não falta nenhum culto de doutrina. Deus, esse ano vou me entregar mais na obra, vou solar mais, vou reger mais, vou liderar mais. É natural todo começo de ano nós olharmos para a nossa vida espiritual e querermos mais. Quer ver outra classe que nós queremos se dedicar mais? É a área da saúde. Deus, esse ano vou fazer mais academia, vou correr mais, vou fazer caminhada, vou fazer mais dieta, vou entrar no peso, vou cuidar do corpo, vou me estabelecer melhor. Deus, esse ano vou estudar mais, vou me dedicar mais aos estudos, vou dormir menos e vou mais produzir mais. Então é natural, mas nós, como somos imediatistas, e principalmente por sermos brasileiros e não costumar a viver o tempo, e crente é ansioso, o que é que nós fazemos? Vai fazendo academia, não vai emagrecendo, vai fazendo dieta, as coisas não vão acontecendo. Você ora mais, parece que quanto mais você ora, mais luta aparece. Quanto mais você lê a Bíblia, menos você entende. E o tempo vai passando, e quando o tempo vai passando, é natural que a gente se frustra, porque nós começamos a enxergar e não começamos a ver o fruto daquilo que nós estamos plantando. Aí a gente começa a desanimar, a gente já começa a diminuir as idas à academia, já começa a diminuir os dias de oração, já começa a diminuir os dias de vir à igreja. Aí a gente começa a frustrar, começa a colocar em Deus as culpas dos nossos fracassos, dizendo: mas Deus, esse ano estou me esforçando tanto e nada acontece. Olha para cá, porque Deus, quando olha para o povo, Ele está dizendo: vocês serão poderosos, vocês serão grandes nações, vocês serão o povo mais poderoso dessa terra. Mas escuta isso daqui, porque Deus está dizendo para o povo: mas vocês têm que esperar o tempo. Por quê? Porque o tempo é meu, a hora é minha, o jeito é meu de eu trabalhar.
Israel estava longe de casa, preste bem atenção nisso. Israel estava longe de casa, longe do templo, longe do altar. Três coisas primordiais na vida de um crente. Quando nós viajamos, e é natural que a nossa ansiedade é para chegar, mas quando nós chegamos, a nossa ansiedade é para voltar. É bom tirar férias, é bom passar uns dias no hotel, é bom passar uns dias no Airbnb, é bom tudo isso, mas é melhor estar em casa. E o que Israel estava ansiando? Voltar para casa. Ele estava na Babilônia. Escuta isso daqui, porque quando você vai de viagem, a ansiedade é tão grande, que parece que o tempo que você tem de viagem, ele diminui. Só que quando você volta, a sua ansiedade é maior para o seu aconchego, aonde você se sente confortável, que parece que o tempo aumenta. Já parou para prestar atenção nisso? Quando você vai de viagem, é um tempo. Quando você volta de viagem, é outro tempo. E a gente costuma dizer, chega no céu, mas não chega em casa. Por quê? Porque a ansiedade de voltar para o conforto da nossa casa e da nossa família é maior. Agora imagine esse povo, irmão, que tem uma promessa de ser grande, de ser poderoso, e agora está em outra terra, e Deus olha para eles e diz, ora, não enche o coração não. Por quê, Senhor? São 70 anos que vocês vão ter que ficar aí. Mas olha para cá, porque eu tenho uma palavra de Deus. A prova pode ser grande, a luta pode ser grande, o deserto pode ser grande, mas tem uma coisa que Deus não deixou de prometer para o povo. Deus olhou para o povo e disse, pode estar no cativeiro, mas a minha graça estará com vocês. A minha graça estará com vocês. Olha para esse irmão, se você pode, olha para essa irmã que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, a prova pode ser grande, mas você não está sozinho não. Eu sinto graça de Deus aqui para pregar nessa noite. Por quê, pastor? Parece que eu vejo que tem gente que entrou aqui, pastor Everton, dizendo para o Senhor, Senhor, para que o Senhor me chamou para esse negócio? Para que o Senhor me chamou para liderar se a prova é grande? Para que o Senhor me chamou para pregar, Senhor, se a prova é grande? Para que o Senhor me chamou para trabalhar no ministério se a prova é grande? Mas Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Acalma. Você está vivendo o processo do tempo. A minha aleluia. Israel estava ansioso para voltar para casa. Israel agora estava ansioso para voltar para o altar. É natural. Quando a gente começa a se afastar das coisas de Deus, a gente começa a ficar sem sentir a presença de Deus, e isso aqui é natural, irmão. É por isso que é a importância do crente congregar. Por quê? Porque aqui você é aquecido. É só você ficar um tempo sem vir na igreja por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa dos estudos, que você, quando entra aqui, você olha para todo mundo chora, todo mundo levanta a mão, todo mundo glorifica, menos você. E o que o povo está identificando? Estou longe de casa, longe do conforto, preciso estar no meu habitat. Agora o povo está identificando outra falta. O que? A falta do altar, a falta de Deus, a falta da presença. Só que tem outra coisa, que Deus aqui fala para o povo, longe do templo, longe de casa, longe do altar, longe do templo. E essas três coisas na vida do crente não pode faltar, irmão. Você já parou para prestar atenção? Se acabar esse culto aqui agora, e todo mundo tomar o seu rumo, ir para casa, ir para o seio da sua família, e você parar na porta da igreja e dizer, para onde eu vou? Estar sem rumo. Como seria a nossa vida? Se acabasse esse culto aqui agora, e você olhasse e dissesse, eu não tenho para onde ir, para onde eu vou? Qual é a direção que eu vou tomar?
Já pensou se num dia que você precisasse ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, você olhasse para o céu e visse tudo tenebrecido, tudo escuro, e você não tivesse uma direção de Deus? Agora, já pensou se você dobrasse os seus joelhos e não sentisse mais a presença do Espírito Santo ao seu lado? Já pensou se você dobrasse o seu joelho e não escutasse mais Deus falar com você? Esse é o período que esse povo está vivendo. Longe de casa, longe do templo, longe do altar. Só que esse povo aqui toma uma decisão. Sabe o que eles estão dizendo? Já que eu não tenho previsão de voltar para casa, já que eu não tenho uma igreja para frequentar, já que eu não tenho mais o Espírito de Deus para falar como falava lá em Jerusalém, lá em Israel, eu vou tomar uma atitude. O que é que você vai fazer? Eu vou clamar. Eu não sei você. Aí tem aquele hino. Eu não sou bom com esse negócio, por isso que eu nem vou tentar. Mas aí tem aquele hino que canta, questiona ou adora. Aí o povo olha e diz: eu não sei você. Se você quiser reclamar do cativeiro, se você quiser reclamar da Babilônia, eu vou clamar. Eu vou clamar a Deus. Calamaraceia. O povo toma uma atitude. Eles olham para o céu e diz: não estou vendo nada acontecer, mas eu vou clamar. Eu vou tomar uma atitude diante dessa dificuldade. Eu vou clamar, querendo você ou não. E isso aqui que faz a diferença. Deus não tinha falado para o povo? Nem adianta, são 70 anos aí. Antes de 70 anos, nem vou fazer nada. Só que eu aprendi, pastor Everton, que o clamor move os céus. E além de mover os céus, move o coração de Deus. Irmão, se você entendesse o que Deus está falando com você, talvez Deus te trouxe hoje aqui nessa noite, e você deve estar falando: pastor, é porque o senhor não sabe como que está na minha casa, pastor, é porque o senhor não sabe como que está na minha família, pastor, é porque o senhor não sabe como que está nas minhas finanças. Mas eu vim para ser profeta de Deus, e Ele mandou eu te dizer: se você abrir a boca para clamar, as torneiras dos céus serão abertas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Deus fala o povo fala para Deus: estamos no cativeiro, não aguentamos mais. Só que tem uma coisa que Deus não deixa de falar com o povo: eles estão no cativeiro. Só que Deus nunca deixou de falar de Jerusalém. Olha Deus olhando para o povo e dizendo: o tempo vai ser longo, mas a terra está preparada. Eu estou sentindo graça. Talvez você entrou aqui dizendo para Deus: Deus, o Senhor prometeu quando eu era ainda criança, Deus, o Senhor prometeu quando eu era ainda adolescente, Deus, o Senhor prometeu ainda quando eu era ainda informe, o Senhor me fez uma promessa. E parece que os anos se passam, dizendo para você: fica tranquilo, enquanto você vai esperando, eu vou te preparando. Calabaracia. A distância física de Jerusalém não cancelou a comunicação espiritual. Eu preciso falar isso daqui para você. A distância entre a promessa e o cumprimento da promessa não
pode distanciar você da comunicação com Deus. O que mantém a chama acesa no nosso coração não é a palavra que foi liberada, mas é aquilo que eu creio que foi liberado sobre mim. Por quê, pastor? Palavra pode ser liberada, mas se eu não acreditar, nada vai acontecer. Mas olha o segredo de Deus para esta casa. Olha o que o próprio Deus diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Olha Deus dizendo: vou tocar na terra, vai voltar a produzir. Vou tocar na família, vai voltar a produzir. Vou tocar nos negócios, vai voltar a produzir, porque eu tenho controle da situação. Escuta, irmão, nós só podemos regar a terra, nós só podemos plantar a semente. Só que o único que dá o devido crescimento é Deus. Não adianta você ficar lá na terra, cresce, 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 que no seu tempo não vai acontecer. O segredo é confiar. Eu vou falar isso daqui de novo. O segredo é confiar em Deus, irmão. O segredo é olhar para o céu e dizer: Senhor, não dou conta. Ele está dizendo: deixa comigo, que daqui para frente quem dá conta da tua casa sou eu. Isso aqui é profecia. O ano de 2026 será diferente. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu tenho vivido os anos repetidos e parece que nada vai acontecer. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: o ano vai ser diferente. A família vai dar certo, o negócio vai dar certo, a causa vai dar certo, o ministério vai dar certo. Eu vou profetizar sobre a tua casa: tudo que você pôr a mão nesse ano vai dar certo. Entenda isso daqui: o cativeiro não é o silêncio de Deus, e o processo não é o abandono. Você já viu o crente, quando Deus coloca ele no processo, a primeira coisa que ele diz é: Deus me esqueceu, Deus não fala mais comigo, não, Deus me abandonou. É natural a gente chegar num período na nossa vida, pastor, e quantas vezes eu questionei a Deus em oração, dizendo: Senhor, por que o Senhor me deixou passar por tanta prova? Deus, por que o Senhor me conduziu para tanta luta como eu estou vivendo? O que eu fiz de errado? Quantos de nós já pegamos, nos perguntamos: Deus, qual é o pecado que eu cometi? Só que Deus está provando o povo, dizendo: vocês não podem ser grandes, vocês não podem ser do tamanho que eu quero que vocês sejam, se vocês não conseguirem aguentar as provas. Escuta isso. Deus nunca eleva alguém para o próximo nível sem antes testar ele. Deus nunca vai entregar nada na tua mão se você não estiver pronto para executar aquilo que ele entregou na tua mão. Deus nunca vai entregar uma empresa na mão de alguém se ele nunca aprendeu a ser funcionário e nunca se preparou para estar lá. Olha Deus dizendo para o povo: primeiro vocês vão aprender a servir a outra nação. Por quê? Porque só sabe o preço de servir. Irmão, você não está entendendo. Olha Deus dizendo ao povo: eu vou colocar vocês lá para servir outras nações. Por quê? Para que quando as nações servirem vocês valorizarem aquilo que eu entregar na mão de vocês. Escuta, olha para esse irmão que está do seu lado, olha para ele e diga para ele: não fuja da prova. Não, irmão, você só cochichou, você só mexeu os lábios. Diga para ele, diga para ela, diga: não fuja da prova. Natural a gente querer fugir da prova. Pastor, é natural, até Jesus quis fugir.
Hoje na nossa ceia na sede, o bispo pregou e disse que até Jesus olhou para o próprio Deus e disse: Senhor, está duro demais essa prova, afasta de mim esse cálice, não tem como passar sem sofrer isso daqui. Mas ele olhou e disse: eu sei, Senhor, que o mais importante é a tua vontade, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ei, calabaracandara. Eu estou sentindo graça de Deus. Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Segura na mão dele, segura. Por quê? Porque Deus acabou de me dizer aqui: enquanto você está aqui, eu estou te fortalecendo agora. Eu estou te dando graça para aguentar as provas. Eu estou te dando força para aguentar as lutas. Recebe renovo agora, vai. Recebe renovo agora. Recebe graça de Deus. Escuta, muitas vezes nós achamos que Deus só fala quando tudo está bem, quando tudo está indo como a gente acha que deve ser, quando as coisas estão normais. Mas Deus ainda fala no meio do caos. Sabe qual é o problema quando Deus fala no meio do caos e no meio da dor? É quem você está escutando. Quem você escuta na hora da dificuldade? Quem você escuta na hora da prova? Quem você está escutando na hora do cativeiro? Mas Deus está falando, é quem nós estamos escutando. Olha para você ver, talvez você chegou aqui nessa noite, esteja vivendo algo que você não entenda, ou está tentando entender, por que é que Deus está conduzindo você para esse deserto, ou para esse cativeiro. Mas escuta, Deus não deixou de falar com nenhum de nós, é quem nós estamos escutando. Pastor, e quando eu li isso daqui, eu confesso para o Senhor que eu nasci no berço evangélico. O meu testemunho foi nascer na igreja, crescer na igreja e estar na igreja até hoje. Nunca tive testemunho lá fora. Eu gosto de ouvir os irmãos que têm testemunho, que Deus tirou ele lá do mundo lá fora. Cresci dentro de casa de recuperação. Meu pai foi um dos primeiros do Brasil a abrir casa de recuperação. Mas tem uma coisa, irmão, que eu aprendi, é que tem que estar sensível em ouvir a voz de Deus. Olha para você ver, o povo começa a aclamar, e quando o povo começa a aclamar, e é aqui que eu alegro, porque eu li esse texto várias vezes, e esses dias esse texto saltou da Bíblia e abraçou meu coração. Versículo 4 ao versículo 6, Deus dá uma ordem para o povo. E quantas vezes nós lemos esse Jeremias 29, verso de número 11, e nunca prestamos atenção nisso. Olha o que Deus olha para o povo: já que vocês quiseram clamar, e eu falei para vocês que são 70 anos de cativeiro, mas já que vocês começaram a clamar, eu resolvi mudar a sorte de vocês. Pastor, Deus vai tirar o povo? Não. Por quê? Porque a palavra dele é uma só. Só que no meio do cativeiro, ele olha para o povo e diz: construam casas. Oh, irmão, o povo está numa terra que não é dele, uma terra que eles estão sendo oprimidos, pastor. E Deus olha para o povo e diz: construam casas. Mas Deus, não é 70 anos? Sim, mas já vai tendo um gostinho do que eu vou fazer com vocês quando eu tirar vocês daí. Eu vou falar isso daqui de novo: crente não morre na prova, irmão. Crente é socorrido por Deus. Pastor, provo. Olha o que Elias viveu na prova. Olha o que Eliseu viveu na prova. Olha os que os profetas viveram na prova. Quando olharam para Jesus e disseram: Senhor, o lugar é deserto, não temos dinheiro para comprar nada. Jesus olhou e disse: vai no meio da multidão e vê se alguém tem alguma coisa. Aí a Bíblia diz que veio os discípulos dizendo: Senhor,
temos aqui 5 pães e 2 peixes apenas. Jesus olhou e disse: para você apenas, para mim começa o milagre. Edificai casas. Edificai casas. Pastor, na Babilônia, olha Deus dizendo para o povo: já que vocês me clamaram, eu vou dar casa para vocês aí na prova. Olha o que Deus manda: e habitai nelas. Deus está bom demais ter uma casa, morar nela. Já estou livre do aluguel na Babilônia. Deus falou: não, não acaba aqui não. Plantai jardins. Ô irmão, como que a gente está na prova e Deus manda a gente plantar jardins sem semente? Porque só acredita naquilo que Deus vai entregar na mão quem é fiel. Talvez eu veja alguém aqui no meio da congregação de Judá na Babilônia: Deus, está tudo bem aí no céu? Como que o Senhor está mandando eu plantar aqui, se nem condição de viver aqui? Deus está olhando para o povo e está dizendo: eu mandei vocês plantar, eu não mandei vocês preocupar com a semente. Por quê? Porque quem dá semente sou eu, quem dá prosperidade. Plantai jardins e comei o seu fruto. Olha Deus dizendo: fica tranquilo que na prova não vai faltar casa. Tal a calacia. Não vai faltar segurança para você. Na prova não vai faltar a minha presença. E na minha berecalacia não vai faltar providência. Edificai casas, morai, plantai jardim e comei o seu fruto. Olha, irmão, eu penso comigo, pastor, o povo da Babilônia olhando para o povo de Judá dizendo: rapaz, esse povo está prosperando mais do que nós. Lembra do que a Bíblia diz? Que quando Ramsés mandou matar os meninos daquela época, porque ia nascer o libertador. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles olharam para a terra de Gósen, a Bíblia diz que a terra estava cheia deles e eles eram como gafanhotos. E sabe qual que era o medo do faraó da época? Era se alguém se levantasse contra eles, o povo de Israel unisse a eles e vencesse eles. Ô irmão, você não entendeu o que Deus está te dizendo? Estou te levando para a prova, para prosperar você lá. Por quê? Para você não achar que foi você que conseguiu, para você não achar que foi você que conseguiu. Por quê? Alguém vai olhar e vai dizer: como é que ela saiu da prova? Como é que ele saiu da dificuldade? E alguém vai ter que olhar e vai dizer: foi Deus. Por quê? Nem semente tinha, nem casa tinha, nem terreno tinha, mas Deus abriu os... Eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Escuta, Deus não disse ao povo: aguenta até passar. Ei, calabaracia. É Deus dizendo: viva o propósito enquanto passa. Por quê? Porque enquanto você está vivendo o processo, eu vou prosperando, eu vou cuidando da tua casa, vou cuidando da tua família, vou cuidando dos teus negócios, vou cuidando do teu ministério. Quem vive no tempo de Deus é cuidado por Deus. Deus não chama ninguém, irmão, para sobreviver no deserto. Ele chama para frutificar. Olharam para Jesus, e mais uma vez faço notória essa passagem. Olharam para Jesus e disseram: o senhor não está vendo que o lugar é deserto? O senhor não está vendo que o povo está longe de casa? Mais uma vez. Jesus está dizendo para o povo: mas tem eu.
Mas Senhor, o lugar é deserto, nós não temos dinheiro, mas tem eu. Pastor, prova. João capítulo 6, a Bíblia diz: e Jesus falou isso aos seus discípulos para testá-los, mas antes já sabia o que ia te acontecer. Antes da prova se levantar na tua casa, Ele já sabia o que ia fazer por você e pela tua família. Fica tranquilo, irmão, coloca o travesseiro, vai dormir, porque quem tem o domínio ainda é Deus. Quem assenta no trono celestial ainda é Deus. Escuta, e eu finalizo aqui. Não espere o cenário mudar, irmão, para você continuar servindo ou para você acreditar. Obedeça a voz de Deus e o cenário irá mudar. Pastor, prova, quer ver? A Bíblia diz que Ele é que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Escuta isso daqui, por quê? Aí a Bíblia vai dizer: é Ele quem abre a porta, sim ou não? Porque eu quero entrar, mas se eu não tenho a chave, eu sempre fico por lá de fora. Mas se Ele é quem abre a porta, olha o processo de Deus. Ele vai abrindo. Se você não der glória, irmão, é porque você não entendeu nada do que Deus falou aqui. Mas olha o que Deus está falando. Eu vou abrindo uma porta e você entra. Eu vou abrindo outra e você vai entrando. Eu vou abrindo outra e você vai entrando. Pastor, e aí? Aí que é que o propósito de Deus vai ser cumprido na minha e na sua vida. Pastor, não entendi. É Deus dizendo: continue servindo, que eu vou abrindo a porta. Continue adorando, que eu vou abrindo a porta. Continue trabalhando, que eu vou abrindo a porta. Continue cuidando da tua casa, que eu vou abrindo a porta. Escuta, eu vim com a palavra de Deus para o seu coração. Mesmo em tempos difíceis, quem foi chamado não para. Taracalacia. Pode estar no deserto, o deserto vira condomínio. Pode estar no deserto, o deserto vira restaurante. Pode estar no deserto, a pedra vira banco. Mas Deus ainda tem o controle da tua casa. Se coloque de pé comigo. Deus promete 3 coisas para o povo. Olha para cá, e eu encerro agora. Pastor, o grupo pode me ajudar? O povo está precisando de 3 coisas que eu disse lá no começo. De quê? De casa, de templo e de altar. Olha o que Deus promete para o povo: pensamentos de paz, futuro e esperança. Olha o que Deus está te dizendo: enquanto você está na prova, eu dou paz. Enquanto estamos olhando para você e dizendo: ela não vai dar conta, ele para agora, ela desiste agora. Deus está dizendo: não, estou te dando paz nesse processo. Estou te dando paz nesse processo. Estou te dando paz nesse processo. Cadê o Davi? O plano de Deus é maior do que o seu sofrimento, irmão. Aí você vem dizer para mim que está fraco para orar. Você vem dizer para mim que está fraco para acreditar. Se o plano que Deus tem na tua vida é maior do que a prova que você está vivendo hoje. Olha, pastor, o áudio da projeção não está saindo áudio nas caixas. E quem Deus está fazendo você lembra que está sem cabo? E você vem dizer para mim que você quer parar agora. Escutou? Você quer desistir agora. Deus está te dizendo: o áudio da projeção não está saindo nas caixas. Lembra que está sem cabo?
O cativeiro não define o destino que Deus tem para você. A promessa será cumprida no cativeiro, fora do cativeiro, no tempo, fora do tempo, porque Deus ainda tem o controle. Escuta, o cativeiro de hoje não define o destino da sua promessa. Aí é onde você está. Talvez hoje você esteja cansado, frustrado, sem entender o tempo, questionando o processo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir essa voz, dizendo: eu ainda continuo no controle da tua casa. Esse tempo vai passar. O meu plano não mudou. A promessa está de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e quando eu terminar de declarar isso, vocês cantam. Deus não quer apenas que você espere. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você construa a fé